De forma clara, as 12 narrativas relacionadas com a manifestação de Deus a Simão Gonçalves Tocco anunciam o que houve no encontro de Catete em 17 de abril de 1950. A. Encontrando-se desterrado no Vale do Lodge, desde 5 de fevereiro de 1950, onde estava em curso a implantação de um colonato, Simão Gonçalves Tocco é convidado pelo então governador-geral de Angola, através de um telegrama, e integra a comitiva de 8 elementos do norte de Angola, que em abril de 1950 participam em Caconda, na inauguração do colonato. B. Em trânsito na vila de Catete quando saíam de Luanda com destino a Caconda, Simão Gonçalves Tocco teve aí o encontro com o Altíssimo, Jeová Deus, na madrugada do dia 17 de abril de 1950. C. Neste encontro com Jeová Deus, que durou 1 hora das 4 às 5, estabelece-se um longo diálogo profícuo entre ambos, 1 hora de conversa, onde Deus auto-identifica-se a Simão Tocco, mas este oculta-nos os termos utilizados por Deus para identificar-se. Êxodo 3, 6, 14. Jeová Deus instruiu Simão Tocco sobre um conjunto de tarefas que deveria realizar no Vale do Lodge, e não só, no âmbito da implementação da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, no mundo relembrada em África, em 25 de julho de 1949, e da sua consequente implantação nos períodos de 1950 a 1953, 1953 1961 e de 1962 a 1974. Fornece-lhe também um conjunto de informações indicativas que foram determinantes para a instrução do povo de Deus no Vale do Lodge, 1950. Com sua ida ao sul de Angola em 17 de novembro de 1950, estas informações foram extensivas para as comunidades tocoístas de Benguela Caconda, Luanda e arredores, Vale do Lodge e Zombo, no período de 1950 a 1961. Simão Tocco recebe a unção divina a fim de enfrentar o difícil momento de choque que estava iminente com o sistema colonial, missionação e colonização no período de implantação da Igreja e da difusão do tocoísmo 1950 até 1984. Nesta unção, Deus coloca o seu verbo dentro de Simão Tocco. São João 1:4, Provérbio 8:22-36, escondendo nele o seu segredo. Colossenses 1:26-27, para que estivesse em melhores condições para cumprir a sua missão redentora no mundo, o quarto animal de Daniel 7:7-15. E por seu intermédio, o Verbo de Deus tornou-se extensivo para todos os crentes da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, de modo que estes devem resistir ao mal, perseverar na palavra de Deus e fugir do gozo deste mundo. D. Para o governo colonial português, a viagem a Caconda serviu para recolher experiências no campo da agricultura em vista do colonato do Vale do Lodge, Bembe e Damba. No entanto, Deus usou essa viagem para capacitar Simão Tocco, pois, após esse encontro, o Vale do Lodge tornou-se Ndimba Nzengo Ayave, ou seja, Vale da Decisão Final de Deus, Joel 3:14-16, local previamente escolhido por Deus, onde os tocoístas travaram as mais terríveis batalhas pela afirmação e reconhecimento da grande missão da Igreja, confrontando as autoridades do sistema colonial, governo português, bem como a missão católica e protestante, sendo ali a sede espiritual dos tocoístas, até 1961. Mencionamos que lhes foi incumbida a missão divina de agitar o bosque e criar pânico às feras que nele existem. E, no universo tocoísta, a literatura sobre esta efeméride apresenta dados discrepantes, polarizados no ano do encontro, 1935-1950, no local específico do encontro, parte da vila de Catete mostra o mapa desenhado por Simão Tocco, no local de partida de Simão Tocco para Caconda, Luanda para o Vale do Lodge, no percurso que a comitiva de 8 elementos utilizou até Caconda, no período em que o capitão José Agapito da Silva Carvalho foi governador-geral de Angola, 1935 ou 1950, na missão cumprida pela comitiva em Caconda, agrícola ou religiosa, e, mais grave ainda, no que Deus disse e fez a Simão Gonçalves Tocco no encontro de Catete.
Tudo isso se deve a uma grave falha ocorrida na elaboração do discurso de 64 anos de aniversário de Simão Gonçalves Tocco, em 1982, onde, ao compilar os dados biográficos de Simão Tocco, foram juntadas várias narrativas de fontes distintas, sem observar o rigor metodológico, induzindo assim esse erro nos escribas, secretários e escritores tocoístas. F. Ao regressar ao colonato do Vale do Lodge em 5 de maio de 1950, o governador-geral de Angola iniciou as atividades agrícolas no dia 11 de maio de 1950 e lançou a primeira pedra para a construção das infraestruturas de apoio ao serviço agrícola. Em 14 de novembro de 1981, Simão Tocco organizou uma comitiva da Igreja de Luanda, composta por 71 elementos e 16 viaturas, para visitar o local onde havia se encontrado com Deus, em Katete. No entanto, como ainda não era o momento certo, Deus os confundiu e todos acabaram detidos em Cachito. Além do encontro em Katete, foram registradas outras manifestações de Deus ligadas à missão profética de Simão Tocco, na edificação do Reino de Deus, na cidade santa do Grande Rei, no norte de Angola. G. No tocoísmo, atualmente, registra-se uma desnecessária e forte discussão quanto à real data do encontro de Katete, 1935 ou 1950. Desnecessária porque Simão Tocco, enquanto líder e pesquisador, encerrou este debate há muito tempo, ao ter legado ao universo tocoísta uma série de epístolas, ensinamentos e informações sobre o assunto. O que houve no encontro com Deus em Katete? De facto, a abordagem desta efeméride tocoísta apresenta-se como um grande desafio neste percurso que estamos trilhando desde agosto de 2019 e que visa a elaboração e difusão destas publicações no universo tocoísta. Infelizmente, não basta descrevermos os factos registrados nas efemérides tocoístas. Há também a premente necessidade de os compreender e interpretar. Daí ser indispensável responder aos questionamentos iniciais dos que procuram saber: que relação se pode estabelecer entre o encontro de Katete e a deslocação a Kakonda? O que está por detrás deste encontro? De forma resumida, diremos que o encontro de Katete está repleto de factos precedentes e de desafios imediatos e futuros ligados à missão profética de Simão Gonçalves Tocco no mundo. A INSJCM, aos tocoístas e ao tocoísmo. Podemos citar como factos precedentes e de índole espiritual as seguintes manifestações de Deus anteriores ao encontro de Katete: a de Mbanza Lunzamba, ou Manzamba, no século XIV a.C., que está na origem do processo de missionação ocidental e da efetiva colonização de África-Congo, as do período do dilúvio de Lunzamba até o nascimento de Mayamona, mais de 500 anos transcorridos, onde se destacam as manifestações divinas na região do Planalto do Zombo, Consadi, Yuvaquiwembo, Landangu, Quiluangu, Konso, Kibokolo, Zulumongo, Ancusu Mpete, etc. A registarem as maiores evidências divinas, como se pode verificar nas últimas publicações da edição mumbeliana Mazico, GCNet e Centro de Estudo Tocoísta. A Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. O testemunho divino ocorrido em Konso, nas imediações do rio Vululu, em 8 de janeiro de 1926, facto já descrito na data correspondente, o encontro de Simão Tocco com Deus na Ilha do Cabo, em Luanda, em 1935, onde desaparece por 8 dias, em conversa com seu pai. Veja o segmento deste assunto descrito pelo ancião Filemon Nguidi Pedro, a manifestação de Deus a Simão Tocco, no Bembe, em 1942, que está na base das ações que realiza em Leopoldville, até a relembrança da Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo, em 25 de julho de 1949, consubstanciada na identificação do povo que Jeová Deus preparara para a sua missão terrena e a criação do coro de Kibokolo, que está na origem da relembrança da Igreja. Em cada uma destas manifestações de Deus, houve instruções divinas específicas que estão na base das realizações que se registaram até a manifestação seguinte, estabelecendo-se concertos que guiaram o povo eleito, a Valquiampungu, ao longo do período,
e percurso que precedia a nova manifestação, sem falarmos da presença angelical e de outras entidades espirituais. Logo, Catete foi apenas um encontro para a reavaliação do que já estava definido, cuja implementação era determinante nos planos de Deus. Relativamente aos desafios imediatos e futuros, eles podem ser verificados na historiografia tocoísta do período de 1950 a 1984. Para obter informações mais precisas sobre a datação deste evento, consulte Mumbela, Paracleto, As Origens de Lunzamba, Seu Surgimento no Século XIV, 2019, Luanda. Na verdade, estabelecer o período da ocorrência deste dilúvio foi um dos maiores desafios enfrentados pelos estudos tocoístas, que envolveu a periodização dos seguintes eventos: expulsão dos pigmeus e surgimento de Imbanza-Congo, dispersão dos povos de Imbanza-Congo, percurso seguido pelas tribos que se estabeleceram em Nkusu-Mpete, antes de se fixarem no Planalto do Zombo, expulsão dos pigmeus e surgimento de Imbanza-Lunzamba após passarem por Kibokolô, Mbanza-Nzamba, dilúvio de Lunzamba, chegada de Diogo Cão, missionação e colonização ocidental do Congo. Não percam nenhum dos nossos vídeos interessantes e informativos sobre a história do tocoísmo e as experiências dos nossos queridos anciãos. Se inscrevam no nosso canal para receberem notificações sempre que lançarmos um novo conteúdo. Obrigado por nos acompanhar e esperamos vê-los em breve. Agradeço a todos por estarem conosco hoje. Que a paz e as bênçãos do Altíssimo estejam sempre convosco. Até a próxima.